Então, bom dia a todos, amados irmãos, graça e paz. De coração cheio, não é? Chegamos aqui a este momento para ouvir a palavra de Deus e vamos abrir, convido a todos a abrir as vossas Bíblias. Em Mateus capítulo 12, o nosso texto vai ser do verso 43 ao 45. Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 12, verso 43 ao 45. Já certamente alguns de nós fomos de férias ou até em trabalho por alguns dias e tivemos que deixar a nossa casa vazia. E nós vivemos aqui numa cidade, da Gafanha da Nazaré, pelo menos por agora, e até num país que nós podemos considerar um país seguro. E felizmente, não é, que é assim, e podemos às vezes ausentar-nos mesmo por alguns dias, e estamos relativamente descansados. Em princípio, não é, nada vai acontecer de mal, mas existem cidades, não é, países em que isto seria impossível, não é, deixar as casas assim vazias. Pois isto seria, certamente, não é, um descanso para os ladrões, saber que aquela casa estava vazia, e era para eles, não é, um convite para que assaltassem essa mesma casa. E nós vemos muitos relatos, não é, dessas destruições dos ladrões que assaltam as casas e que roubam tudo o que tem de valor lá dentro e só por maldade às vezes destroem, não é? Tudo também está lá dentro, e as pessoas que foram de férias ou que se ausentaram, quando chegam veem tudo virado, não é, de pantanas, do avesso. Os donos chegam e nem sequer reconhecem, não é, aquela casa que está toda destruída por dentro. Pois quando saíram deixaram tudo direitinho, não é? Casa arrumada, não é? Pelo menos as senhoras gostam de, quando saem, mesmo de férias, deixar a casa limpa. Nós homens às vezes não compreendemos isso, não é? Já que não vamos estar aqui, para que tanta arrumação? Mas a verdade é que elas gostam de deixar tudo limpinho. Ainda bem por isso. Mas quando chegam, está irreconhecível, não é? Porque ela foi destruída por estes ladrões. E qual seria, não é, a solução para que isto não acontecesse? Muitos optam por sistemas de segurança, não é? Os alarmes. Outros pedem ao vizinho, não é, que vá pondo o olho na casa. Outros deixam uma luz acesa, não é, para pensarem que está alguém lá dentro. Algumas dicas de um GNR para vocês. Mas o mais seguro mesmo seria alguém permanente, não é, dentro da casa, para guardá-la, para que esta nunca esteja vazia, não é? E dê a oportunidade então aos ladrões sequer de pensar em entrar naquela casa. O nosso texto de hoje fala-nos deste perigo de ter uma casa desocupada, casa limpa e arrumada, não é? Como gostam as senhoras, mas desocupada. Claro que o Senhor Jesus diz no texto que vamos ler, em relação à casa limpa e desocupada, fala na dimensão espiritual do homem, não é? No coração, na vida, como vamos ver. Mas este tipo de comparação que estou a fazer ajuda-nos então a compreender as verdades espirituais que Jesus quis revelar a quem ele estava a falar, aos fariseus e escribas e toda aquela geração incrédula, e também, certamente, a nós hoje. Então, chegados aqui ao versículo 43, só um breve contexto. Temos feito este caminhar pelo Evangelho, aqui segundo Mateus, nesta série de pregações expositivas. E aqui no 43, Jesus preferiu estas palavras dirigidas aos fariseus, depois de uma série de controvérsias, como temos vindo a ver com eles, com os fariseus, desde o início do capítulo 12. Primeiro vemos, os irmãos que quiserem podem até folhear, irem até lá e vamos vendo. É rápido. Então, a primeira controvérsia do sábado, por os discípulos de Jesus colherem as espigas para comerem, e depois também a cura do homem com a mão ressequida, né? Também no sábado, trazendo essa discussão sobre o sábado com os judeus. Mais à frente, no verso 14, os fariseus conspiravam contra Jesus, né? Como lhe tirar a vida.
Mas quando trouxeram a Jesus, o endemoniado, cego e mudo, e Jesus o libertou e o curou, enquanto as multidões se admiravam e reconheciam Jesus como um Messias, não é? O filho de Davi, será este o filho de Davi? Os fariseus acusavam-no de expelir demónios pelo poder de Belzebu. Verso 24. Ao que Jesus adverte de que todo pecado será perdoado, menos aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Que era o que estes fariseus estavam a fazer. Verso 32. Mas depois disto tudo, a hipocrisia destes líderes religiosos, ela parece que não tem fim. E chamando Jesus de mestre, pediram-lhe um sinal. Jesus não sabia, aliás, Jesus sabia que nenhum sinal bastaria para aquela geração má e adúltera, como ele lhe chama, pois o seu problema não estava nos sinais, nas evidências, pois já tinham sido feitos muitos sinais, feitos à sua frente, à frente das multidões. O problema destes fariseus era o seu coração orgulhoso, coração incrédulo, que rejeitava o que estava mesmo à frente dos seus olhos, o Messias prometido. E nenhum sinal lhes será dado a não ser o da ressurreição, como vemos aí no verso 40. E Jesus alerta ainda estes homens que aqueles ninivitas para os quais Jonas foi chamado a pregar, com muito menos creram. A rainha pagã do sul, Sabá, com muito menos sinais e evidências, quis ir ver a sabedoria de Salomão, ou melhor dizendo, a sabedoria de Deus revelada em Salomão. E estes ninivitas e esta mulher, estes dois, são testemunhas de acusação contra estes fariseus, no dia do julgamento, diz Jesus. Jesus diz ainda, aqui está, referindo-se a ele próprio, que é maior que Jonas e Salomão. E também já tinha dito anteriormente, aqui está quem é maior que o templo, dizendo, aqui está quem é superior aos sacerdotes do templo, aos profetas como Jonas. Aqui está quem é maior, um rei maior que Salomão. E após esta série então de discussões, de controvérsias, Jesus então continua e profere estas palavras do texto que vamos ler já a seguir, fazendo a comparação, para nós já entrarmos no texto com este sentido, fazendo a comparação do estado de um homem que depois de liberto de um espírito imundo, regressaram com ele, juntamente com este primeiro espírito imundo, regressaram ao homem outros 7 espíritos piores que este, ficando este homem num estado ainda pior que o inicial, comparando então o estado deste homem com a geração perversa para quem ele estava a falar, referindo-se aos fariseus e todos aqueles quantos eles representavam. Vamos então à leitura do nosso texto, Mateus 12, 43, 45, certamente todos já estamos lá, pelo menos eu dei tempo para isso. Diz assim a palavra de Deus: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado a encontrar a casa vazia, varrida e ornamentada, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Aqui a palavra de Deus. Então Jesus faz uma comparação de um homem que foi liberto de um espírito imundo, como vimos, não necessariamente através de um exorcismo, mas poderá ser podemos entender como uma má conduta, não é? Deixada, ou um vício abandonado, algo que sugere, não é? Que ilustra uma mudança até positiva. Ou seja, ficou, como diz o texto, a casa limpa, não é? Varrida, ornamentada, mas vazia. Sem ninguém ocupar aquela morada que outrora era daquele espírito imundo. Então aquele espírito que ao ser expulso vagueou por locais áridos, e normalmente são estes lugares áridos, desérticos, são lugares onde não há vida, voltou para casa,
vagueou por esses locais, mas voltou para a casa de onde saiu e, ao ver que a casa estava vazia, desta vez levou consigo mais 7 espíritos, ainda piores do que ele, entrando ali, habitaram. E Jesus diz que o estado deste homem, lembramos que estamos a falar, não é? De uma pessoa de carne e osso e não de uma casa de pedra, torna-se pior do que o seu estado inicial, quando o espírito imundo habitava nele. Ou seja, se a vida deste homem era má, porque é isto que sugere a presença, não é, de um espírito imundo, mau, podemos imaginar uma vida de tormenta, desassossego, não é? Uma vida sem regras até, devassa, cheia de vícios ou imoralidades. Ficou ainda pior. Se havia escuridão, trevas naquela vida, naquele coração, com um só espírito imundo, imaginemos nós, não é? Com 8. E Jesus faz a comparação deste homem, não é? Do estado deste homem, com aquela geração perversa, não é? Compara o estado do homem com a situação para a qual esta geração estava, esta geração perversa, encabeçada pelos fariseus e escribas, para a qual esta geração caminhava. Então a divisão em 3 verdades, fiz assim o texto para nossa melhor compreensão. E a primeira, dos versos 43 e 44, a mudança externa, vida ética e moralmente limpa, é ineficaz para a salvação. Jesus descreve que um espírito imundo sai de um homem, como já referi, não necessariamente através de um exorcismo, mas por vontade própria, não é? Podemos dizer assim. E diz o texto que este demónio vagueia por locais áridos. E se lermos no Antigo Testamento é feita esta associação várias vezes de demónios, não é? E lugares áridos do deserto. E eu anotei aqui 3 referências, e eu vou ler, que já marquei para remir o nosso tempo. Isaías 13, 19, 23, que diz assim: Babilónia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela, de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tão poucos pastores farão ali deitar os seus rebanhos, porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas viverão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Não é? As feras do deserto repousarão. E ainda em Jeremias 17, aliás, Jeremias 17, 5 e 6. Jeremias 5, 6. Por isso o leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Um lobo do deserto os assolará. Mais uma vez esta referência ao deserto. E ainda, e por último, Malaquias 1, 3. Diz assim: Porém aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então existe esta associação de condenação, não é? De não haver vida nestes desertos e de condenação associada a estes lugares áridos, não é? Estes lugares de deserto. Existe esta ideia de que nos desertos não existe as bênçãos de Deus. Por isso são lugares inóspitos. São lugares secos, não é? Sem vida, como nós conhecemos. Ou seja, onde não há a bênção de Deus, aí estão os demónios. Mas não encontrando repouso nesses lugares, decidiu voltar para a sua morada antiga, diz o texto. Existe, não é, aqui um senso também de inquietude nesta descrição, não é? Procurando repouso, porém não encontra. E não encontra sossego, paz, porque estes demónios, estes seres caídos,
rebelando-se contra Deus, não mais encontrarão paz e querem, junto com eles, levar este desassossego às moradas que tentam encontrar. Assim como num homem sem Deus existe este desassossego, esta inquietude, esta falta de paz, estes anjos caídos, estes demónios também vivem assim neste desassossego, pois neles não há Deus. São seres completamente de costas voltadas, alienados do seu Criador. E como é triste nós pensarmos que muitos homens e mulheres vivem também assim nesta mesma condição de desassossego, longe da presença de Deus, longe das bênçãos de Deus, longe da salvação de Deus. Este homem que Jesus fala que dele saiu um espírito imundo, pode ser exemplo também de alguém que, ao ouvir as palavras do Evangelho, de alguma maneira elas até lhe tocam na sua consciência, e este alguém, de certa forma, tocado por essas palavras, fica até entristecido com a sua vida, porque leva uma vida contrária a esta palavra, não é? Ao Evangelho, à palavra de Deus, e até decide deixar a vida que levava de devassidão, não é? De uma vida sem regras, moralmente reprovável, e decide fazer uma reforma à sua forma de viver. E essa mudança ela até é visível a todos, exteriormente, não é? Há um libertar de coisas que traziam mal-estar à sua consciência e à sua vida. E agora ela, sob uma autorrestrição no que diz respeito, ela tem uma autorrestrição no que diz respeito a certos comportamentos. Se nos lembramos, quantos ouviram, não é, a pregação de João Batista e foram batizados, mas as suas intenções não passavam disso mesmo, de intenções de mostrar de uma forma visível aos outros a aparente piedade, ganhar o favor, não é, a aprovação dos homens. Havia uma aparente mudança, mas os seus corações continuavam vazios. Não havia verdadeira conversão, verdadeiro arrependimento. Os próprios fariseus, esta geração perversa, os próprios fariseus foram ao encontro de João Batista para serem batizados por ele. E podemos ler em Mateus 3, vamos abrir, irmãos, Mateus 3, e vemos a reação de João Batista quando os fariseus se aproximam dele, também eles, para serem batizados. Mateus 3, 7 a 11. E diz assim a palavra de Deus: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esta saída de um espírito imundo do homem significa estes que até aparentemente têm intenção de mudança ou até mesmo operam essa mudança na sua carne, tendo vidas aparentemente piedosas. Cumprem todas as regras de boa ética, boa moral, não roubam, não matam, não adulteram, não são dados ao vinho, etc. Mas continuam vazios por dentro. Não houve verdadeira conversão, não é? Verdadeiro arrependimento. Aquele arrependimento que nos faz nascer de novo. Nascer de novo e viver vidas agora cheias e guiadas pelo Espírito de Deus. Mas este espírito imundo, verso 44,
que não encontrou repouso, voltou e encontrou a casa vazia. Ela até estava varrida e ornamentada, mas vazia. Era a triste situação deste homem que Jesus compara a esta geração perversa. Uma casa limpa e enfeitada, bonita de se ver, certamente, agradável aos olhos, mas tinha um pequeno, um grande problema. Ela estava vazia. Como disse na minha introdução, estava como aquela casa que quando o dono vai de férias, ela está vazia, não é? Pronta para ser assaltada, não é? Por estranhos e criminosos. Ou seja, este homem que até conseguiu se libertar deste espírito imundo, conseguiu mudar a sua situação, conseguiu arrumar, digamos assim, limpar e enfeitar a sua casa, não é? O seu coração, a sua vida, entendamos. Mas esqueceu-se do mais importante, que foi preencher a sua vida, o seu coração, a sua casa, com Deus, com o Espírito de Deus. Esqueceu-se de blindar o seu coração contra os espíritos imundos que voltaram para atormentar a sua vida. Podemos compreender que a reforma que este homem fez na sua vida, ela foi meramente exterior, olhando para quem Jesus estava a falar, conhecido, não é? Com a vida destes fariseus, embrulhados, não é? Orgulhosos na sua moralidade religiosa, a quem Jesus vai dizer mais à frente que são como sepulcros caiados, lá no capítulo mais à frente, 23, versos 27 e 28. Sepulcros caiados, não é? Por fora limpos, brancos, não é? De cara lavada, mas por dentro ainda jaz a morte, a podridão. Não há vida dentro deles, não é? Estão vazios de vida. E o segundo ponto, no verso 45, o perigo de viver um arrependimento somente pela carne. Jesus aqui explica o perigo de nos focarmos apenas na mudança exterior da nossa vida. Ficarmos, digamos assim, pela superfície e não aprofundarmos a nossa mudança de vida. Existe o perigo real da casa vazia, de termos a casa varrida, ornamentada, mas vazia. O verso 45 diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Este homem, ao deixar então a casa vazia, como vimos, deixou espaço não só para este demónio que habitava nele anteriormente, mas para mais 7 habitarem nele. O perigo é que, quando não nos preocupamos em preencher o vazio que só Deus pode preencher, vem alguém e preenche esse vazio e o homem fica em pior situação do que a primeira, antes mesmo de conhecer a verdade. A geração perversa, encabeçada pelos fariseus, precisava desta conversão genuína, de um novo nascimento. Precisava de aceitar Cristo como seu Salvador, mas eles rejeitavam Jesus. Não queriam deixar as regras que impunham para as suas vidas. Algumas até poderiam ser boas, mas não chegavam para salvar as suas vidas. Eles precisam de preencher os seus corações com nova vida vinda do alto. Só Jesus podia transformar por dentro esta geração perversa. E também fica claro que não existe neutralidade no que diz respeito à fé. Não existe uma fé verdadeira, uma fé falsa e uma fé assim. Ou cremos ou rejeitamos. Ou cremos no único e verdadeiro, então a nossa fé, ela é verdadeira. Ou não cremos, rejeitamos. Não cremos na única verdade, na única salvação, na única forma de chegar a Deus, de entrar no reino dos céus, que é Jesus, como nós já cantamos hoje. Então, se achamos alguma fé no meio desta rejeição, é uma fé falsa. Uma coisa é nós não termos conhecimento
E ainda assim, não será desculpa no dia do julgamento, como Paulo fala lá aos Romanos 1:20. Mas outra coisa bem pior, também já falámos, Mateus também já falou nisso, o relato de Mateus, é termos o conhecimento da verdade, ela estar à nossa frente, não é? Como aconteceu também com estes fariseus, e ainda assim não queremos, não é? Arranjamos desculpas, porque falta qualquer coisa, não é? Estes fariseus que disseram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal, não é? Falta qualquer coisa. E então nós rejeitamos. Para este, a situação torna-se ainda pior. Assim como já foi dito no capítulo 11, em relação à condenação das cidades, não é? Será um julgamento mais severo do que para aqueles a quem foi revelado menos. Jesus faz um sério alerta não só para os fariseus, mas para nós, hoje. Não basta uma reforma pessoal da tua vida. Vidas varridas, limpas e ornamentadas não chega. É necessário uma transformação vinda do alto, mais uma vez, uma verdadeira conversão, um arrependimento do coração. Devemos ter cuidado quanto ao tipo de arrependimento que nós manifestamos. Ele pode ser só o da carne e deve, em primeiro lugar, vir do coração. E a pergunta é: mas como é que nós manifestamos um arrependimento vindo do coração? Isto, amados, só acontece se o Espírito Santo tiver feito morada nesse coração. Jesus, aquele a quem os fariseus rejeitavam, ele é o único capaz de transformar vidas por completo. João Batista disse aos fariseus e aos que estavam junto deles, como já lemos: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Só Jesus pode libertar, transformar, dar nova vida e preencher o nosso coração com o Espírito Santo, pois Ele é quem batiza com o Espírito Santo. É só nele que há salvação. As boas obras dos fariseus, o cumprimento à letra da lei, como eles gostavam tanto de proclamar, as nossas boas obras são trapos perante a obra de Jesus na cruz. Se ao sermos confrontados com a verdade, como foram aqueles fariseus, e se rejeitamos essa verdade e apenas vivemos um arrependimento carnal centrado na nossa justiça, naquilo que conseguimos mostrar, então o que nos espera é um estado como o daquele homem, que Jesus usa, como exemplo de comparação a esta geração. É como o estado daquele homem, um estado pior que o primeiro. E por último, o terceiro ponto, o julgamento dos que rejeitam Cristo. Lá no final do verso 45, que diz então: entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E depois diz: assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus chega ao ponto que quer evidenciar, A geração que buscava um sinal, rejeita todas as evidências do poder de Jesus. Recusam-se a aceitar a pregação do profeta, que é maior que Jonas. Rejeitam a sabedoria do rei, que é maior que Salomão. Esta geração, ela é má, adúltera e perversa. E como um homem que é possuído por um número cada vez maior de demónios e cada vez mais malignos, a condição espiritual destes que rejeitam Jesus se deteriorará cada vez mais e chegará ao ponto de eles mesmos não se darem conta deste estado cada vez mais perverso dos seus corações. Esta ilustração de Jesus nos mostra como aconteceu com vários homens lá atrás, no Antigo Testamento. Quando não há arrependimento, o mal intensifica-se cada vez mais. O Antigo Testamento tem vários exemplos
de que a condição perversa do pecador, ele piora cada vez mais, até chegar ao ponto de ter comportamentos inimagináveis anteriormente. O exemplo que nos vem logo à memória é Saúl. Podemos ler em 1 Samuel 18 este relato que aos poucos foi ficando cada vez mais malicioso o seu comportamento. Mas não só o rei Saúl, mais à frente, também na época de Manassés, 2 de Reis, capítulo 21, nós lemos que chegou ao ponto de Judá chegar a um comportamento pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante de Israel, não é? Os amorreus, que eram só a representação máxima, não é? Da perversão. Para aqueles que não se arrependem de seus pecados diante do Senhor, o mal vai-se acumulando e acumulando nos seus corações. Como os fariseus, chegando ao ponto de conspirarem, como lemos no verso 4, de matar Jesus. E mais à frente vamos ver, chegam ao ponto de subornarem um discípulo de Jesus para traí-lo. Vai chegar ao ponto de acusarem falsamente com testemunhos falsos e incitarem à sua crucificação. Para esta geração perversa a que Jesus se referia e se dirige naquela altura, que eram todos aqueles que, como os escribas e os fariseus, mas não só eles, rejeitaram Jesus, o julgamento de Deus recairá sobre eles. Somente aqueles que se arrependem e seguem Jesus serão poupados a este julgamento. Assim também acontecerá a esta geração perversa. A sua condição será cada vez pior. O seu pecado não confessado, a sua falta de arrependimento, mais uma vez, e de conversão sincera. Não aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor das suas vidas será a sua ruína. Mais uma vez, mais nada resta, não é, para esta geração perversa e incrédula. Então, 3 aplicações para nós. Primeiro, piedade exterior, não é? Casa varrida, ornamentada, não são sinónimo de salvação, como já vimos. É necessário que a nossa fé, sim, ela evidencie, se evidencie, aliás, nas nossas ações. É verdade isto, o fruto do Espírito são manifestações também exteriores, não é? Práticas, visíveis na nossa vida. É bom que assim seja. A árvore é conhecida, não é? Pelo seu fruto. Não tenhamos dúvidas em relação à mudança radical que o Senhor Jesus opera nas nossas vidas, não é? Ela é visível. Mas é necessário também compreender que nada do que possamos fazer de bom contribui para a nossa salvação. E isto não é nenhuma contradição. Nenhuma obra nossa, por boa, agradável, até necessária, contribui para a nossa salvação. Continua a ser pela fé, no sacrifício único, perfeito do Senhor Jesus, que somos salvos. É por graça, é por fé. Algo fora de nós, vindo de Deus, que nos faz novas criaturas. E era isto mesmo que os fariseus não queriam compreender e que não aceitavam. A salvação das suas almas estava fora da sua religiosidade infalível, pensavam eles. Infelizmente, podemos cair no engano de achar que podemos contribuir, de alguma forma, para livrar a nossa alma da perdição com o mero cumprimento de certas regras ou o abandono de certos vícios, ou seja, uma vida até moralmente irrepreensível. Isto por si só pode apenas ser um alívio da nossa consciência, de uma vida que outrora era cheia de pecado, de devassidão, de vícios, etc. Nós sabemos que andávamos mal, não é? Reconhecemos isso, e agora queremos consertar isso. Mas o único capaz de consertar a nossa vida é o Senhor Jesus. Só por Jesus nós alcançamos o favor de Deus. É Ele que nos salva, é Ele que nos dá o Espírito Santo, que nos guiará no caminho da verdade, não é? No caminho da santidade. Casa varrida, ornamentada, ela é boa quando preenchida
pelo Espírito de Deus. E em segunda aplicação, não existe neutralidade no que diz respeito à fé, não é? Servimos Cristo ou servimos Satanás. O Evangelho não é uma mensagem meramente agradável do amor de Deus para ser simplesmente ouvida. Esta mensagem de Deus, ela confronta o homem, põe a nu as nossas fraquezas, o nosso pecado, a nossa incapacidade de alcançar a santidade de Deus. Por isso ela é tão constrangedora por vezes, nem sempre fácil de ouvir. A verdade às vezes custa ouvir, não é? Fere o orgulho. Mas esta mensagem de Deus, não é? O Evangelho, a boa nova da salvação, requer do homem uma resposta, um posicionamento. Queremos ou não queremos, não é? Aceitamos ou rejeitamos. Somos a favor ou somos contra. Não existe neutralidade. O Senhor Jesus disse, lemos um pouco mais atrás, no verso 30, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Então, ao ouvirmos o Evangelho e achar que podemos por nós próprios consertar este ou aquele problema da nossa vida e que podemos viver uma vida correta, mas sem o compromisso com Jesus, e pensamos que isso será o bastante, é um engano para nós próprios. Ter a casa limpa mais uma vez, mas vazia, dá lugar mais cedo ou mais tarde, como vemos através deste relato, a que ela seja ocupada, e não pela imundícia antiga, mas ocupada com demónios ainda muito piores. Não há casas, corações, entenda-se, desocupados, ou eles se enchem do Espírito de Deus, ou com o pecado, com estes espíritos malignos, não necessariamente possuídos, não é? Mas influenciados, de forma muitas vezes até dissimulada. Os fariseus, esta geração perversa, não quiseram aceitar Cristo como o Messias, o enviado de Deus que veio trazer salvação ao mundo. São como este homem que, como eles, andava de cara lavada, não é? Varrida, casa varrida, ornamentada, cara lavada, mas de coração vazio, pronto para ser ocupado pelo inimigo. E por último, para terminar, terceira aplicação, vidas preenchidas com o Espírito de Deus são vidas consagradas em Cristo, vidas num caminho de santificação. Paulo aos Efésios, em Efésios 5:18, diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Esta é a vida do verdadeiro cristão, do discípulo de Jesus. Uma vida cheia do Espírito, não é? E menos uma vida pela carne. As lutas dos crentes são, muitas delas, na carne. Mas se vivemos em Espírito, cheios do Espírito, essas lutas, elas já estão ganhas. Cristo nos prometeu que nos enviaria o Espírito Santo para nos consolar, para nos ensinar, para guiar. Esta é a grande diferença. A força não vem de nós, mas de Deus, através do Espírito Santo em nós. Somos chamados hoje a entregar as nossas vidas a Cristo, por inteiro, sem reservas. Entregar as nossas vidas para sermos guiados, agora não por vista, mas por fé. Nós, crentes no Senhor Jesus, não só temos a casa varrida, limpa, porque Ele pagou o preço por nossos pecados, e agora em Cristo, não é? Fomos lavados, renovados. Mas também a nossa casa está cheia, não é? O nosso coração está cheio do Espírito de Deus, porque Ele, Senhor Jesus, nos batizou com o Espírito Santo. Então, amados, nós agora vivemos desta forma, com vidas consagradas a Deus, guiadas pelo Espírito Santo, não é? Cheias do Espírito, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus nos abençoe.